aquoso. Repare que a proporção é 1 para 1. Não teremos, então, nenhum expoente para nos perturbar. Veja a expressão do KPS. KPS é concentração de bário 2+, vezes concentração de sulfato 2-. KPS, então, é M vezes M. Você ainda lembra do que é esse M? Esse M é a molaridade da solução saturada. Claro que M vezes M fica igual a M ao quadrado. Então, M ao quadrado é 10 elevado a menos 10, que é o valor do KPS. Se M ao quadrado é 10 a menos 10, então, naturalmente, o valor de M é 10 a menos 5 mol por litro. Entenderam esse? Muito fácil. 10 a menos 5 mol por litro. Eu só quero enfatizar para você uma coisa. É uma molaridade extremamente baixa, como todas as que estamos estudando. Vamos a mais um exercício? Sabe-se que 1,3 milimols de iodeto de chumbo podem ser dissolvidos em 1 litro de água a 20 graus Celsius. Qual o valor do produto de solubilidade? Essa a gente vai fazer em tempo recorde. Muito fácil mesmo. Me acompanhe. PbI2, no estado sólido, se dissolve, dando chumbo 2+ aquoso e 2 íons de iodeto aquoso também. A concentração de chumbo 2+ é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Lembra do 1,3 milimols em 1 litro d'água? Qual será, então, a concentração do ânion iodeto? Naturalmente, será o dobro da concentração de chumbo, porque a fórmula é PbI2. Repare, então. Concentração de iodeto, 2 vezes 1,3 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Podemos, então, preparar as contas. KPS é concentração de chumbo 2+, vezes concentração de I- ao quadrado. Pelo amor de Deus, não me esquece desse ao quadrado. Lembrou? É PbI2. Aparecem 2 iodeto. Consequentemente, na expressão de KPS, temos que ter o ao quadrado. Preparando as contas finalmente. KPS é 1,3 vezes 10 a menos 3, isso aqui é a concentração de chumbo, vezes 2,6 vezes 10 a menos 3, isso aqui é a concentração de iodeto, que ainda entra ao quadrado. Finalmente, fazendo as contas, KPS é 8,8 vezes 10 a menos 9. Veja, não tivemos a menor dificuldade para trabalhar esse exercício. Que faremos, então? Mais um, claro. Esse exercício eu preparei do ITA para você. Repare lá. A massa molar do hidróxido de magnésio é 58,3 gramas por mol. E seu produto de solubilidade em água é 1,2 vezes 10 a menos 11 para 25 graus Celsius. Colocando o excesso de hidróxido de magnésio sólido em contato com 1 litro de água pura, qual será o máximo de hidróxido de magnésio que irá se dissolver neste volume de água a 25 graus Celsius, em mol e em gramas? Repare então, na verdade são 2 exercícios encadeados. Ele quer saber quantos mols de hidróxido de magnésio se dissolvem num litro d'água. E depois ele quer saber a massa em gramas. Agora, nós não vamos fazer conta nenhuma, porque nesse exercício as contas são perversas. Fazer esses cálculos sem uma máquina de calcular, caramba, é ruim. Mas o ITA faz exatamente isso. Ele coloca a resposta deixando os cálculos indicados. Olha, para quem não sabe, dá na mesma. E para quem sabe, leva a vantagem de não precisar fazer as contas. Vamos resolver, então, o exercício? O hidróxido de magnésio sólido se dissolve dando magnésio 2+ aquoso e 2 hidroxilas. Evidentemente, aquoso também. Você está prestando atenção? 2 hidroxilas. Se são 2 hidroxilas, a concentração de hidroxila é o dobro da concentração de magnésio. Claro, e além do mais, esta concentração vai ter que entrar elevada ao quadrado. Então, repare que o 2 tem 2 efeitos. Um, dobrar a concentração. E o outro, fazer a concentração no cálculo entrar elevada ao quadrado. Observe, então. KPS é a concentração de magnésio 2+, vezes concentração de hidroxila ao quadrado. Ao quadrado, veja bem. Vamos em frente. Concentração de magnésio 2+, tem valor M,
que é o M? Última vez que eu vou te chamar a atenção para isso. Não falo mais. M é a molaridade da solução saturada. E quanto será a concentração de hidroxila, então? Claro, a concentração de hidroxila é 2M. Então, vamos fazer as contas? KPS vai ser M, que é a concentração do magnésio, vezes 2M, que é a concentração da hidroxila, que além do mais é elevada ao quadrado. Vem comigo. 2 ao quadrado, 4. M ao quadrado vezes aquele M de lá, 4 vezes M ao cubo. Então, 4 vezes M ao cubo é o valor do KPS, onde M, molaridade da solução saturada. Mas eu sei o valor do KPS. O valor do KPS foi dado no exercício. Ficamos assim, então. É raiz cúbica de KPS sobre 4. Veja. E agora, contas. M é raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11, dividido por 4, mol por litro. É para fazer essas contas? Claro que não. Agora, se é mol por litro e eu tenho exatamente 1 litro d'água, esse número já é o número de mols. Em mol, raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11 sobre 4 mol. E como é que eu passo isso aí para gramas? Ah, eu sei o valor do mol. Foi dado também nesse exercício. Em gramas, raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11 sobre 4 vezes 58,3. Eu quero te chamar a atenção de um detalhe aqui. Isso aqui é a molaridade. Se é a molaridade, é mol por litro. Isso aqui é a massa molar. A massa molar é em gramas por mol. Como tudo é 1 litro, cortamos tudo e ficamos com uma resposta em gramas. Chegamos ao final. Não foi difícil. Repare, se você está tendo um bom conceito qualitativo, fazer as contas é o de menos. Efeito do íon comum. Bem, afinal de contas, o que é efeito do íon comum? Veja, eu já tenho uma substância que se dissolve mal. E vamos agregar a ela uma substância que se dissolve bem e que apresenta um íon comum com ela. A solubilidade vai piorar. Aliás, como em tantas outras vezes, a presença de um íon comum atrapalha as coisas. Como assim atrapalha? Não estou entendendo. Ah, Gotinha, você vai ver, é muito fácil. O atrapalha é que você tendo uma coisa que se dissolve bem, quando você agrega a ela uma coisa que se dissolve mal, essa coisa que se dissolve mal vai se dissolver ainda pior. Num exercício nós vamos entender isso direitinho. A constante de solubilidade do cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10. Sendo assim, qual será a concentração de íons prata 1 de uma solução saturada de cloreto de prata, a qual foram adicionados 0,001 mols de cloreto de potássio por litro? Bem, esse aqui você tem que entender o que está acontecendo. Se eu tivesse apenas cloreto de prata, eu teria uma solubilidade da ordem de grandeza de 10 a menos 5. Por que eu estou dizendo isso? Seria a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10. Alguma coisa da ordem de grandeza de 10 a menos 5. E vai piorar muito. Vai ficar uma solubilidade muito inferior a essa. Vamos ver por quê? Em verdade, você tem duas substâncias se dissolvendo. Na primeira, o AgCl sólido se dissolve dando Ag mais aquoso e Cl menos aquoso. Ok? A concentração de Ag mais é M, a concentração de Cl menos é M também. Tudo certo, tudo normal. Mas agora observe, além do AgCl, que mais temos dissolvido? Nós temos dissolvido o KCl, que se dissolve em K mais e Cl menos. E quanto valem as concentrações? K mais 10 a menos 3, você lembrou? 0,001, 10 a menos 3. E a concentração de Cl menos, 10 a menos 3. Ou seja, vamos mesclar, vamos juntar as duas solubilidades e ver quanto valerão as concentrações. Me siga com muita atenção. A concentração de Ag+, permanece como sendo M. Já a concentração de Cl- vai juntar M
com 10 a menos 3. Aí complicou. Porque no instante em que eu juntar m com 10 a menos 3, eu estou juntando um número muito pequeno, que é o m, com um número comparativamente muito maior, que é o 10 a menos 3. Então, a soma de m com 10 a menos 3 fica valendo aproximadamente 10 a menos 3, o que facilitará extremamente os nossos cálculos. KPS, então, vale concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-, que é igual a m, a concentração da prata, vezes 10 a menos 3, a concentração do cloreto. E tudo isso vale 1,8 vezes 10 a menos 10, que é o valor do KPS. Passando esse 10 a menos 3 para cá, m fica 1,8 vezes 10 a menos 7. Veja só o que aconteceu. Lembra, qual era a nossa expectativa se fosse apenas a GCl? Um valor de solubilidade em torno de 10 a menos 5.